Cessar-fogo assinado entre Israel e Hamas. O que isso implica para o Oriente Médio, para a política brasileira, para a geopolítica em geral? Fala aí, galera do Ranking, beleza? Todo mundo tá acompanhando na mídia as notícias aí do cessar-fogo e isso fica com dúvidas, né, do que aconteceu, o que tá rolando lá no Oriente Médio. Então, para todo mundo que tiver interesse em geopolítica, em política externa brasileira também e Oriente Médio, vai esse vídeo aqui da forma mais objetiva que eu consegui explicar, bem resumida, bem objetiva, para você entender o que tá acontecendo, o que tá em jogo. Então, todo mundo acompanhou aí no dia 7 de outubro de 2023, houve um dos maiores ataques terroristas da história, com centenas de assassinos do Hamas, o grupo terrorista palestino, que invadiram o território israelense, mataram mais de 1.200 pessoas e eles entraram em casas, em vilarejos, em fazendas, chegaram num show de música que tinha uma molecada lá dançando e sequestraram centenas de israelenses. E esses israelenses, eles estão, muitos deles, na faixa de Gaza, ainda presos em porões aí espalhados pelo território palestino até agora. Então, estima-se que tem quase 100 reféns israelenses, inclusive idosos, inclusive mulheres, inclusive crianças, inclusive bebês. Por exemplo, tem 2 irmãos novinhos da família Bibas, que são crianças pequenas que estão lá como reféns debaixo do controle dos terroristas do Hamas. E Israel, qualquer país, iria estar louco para pegar de volta essas pessoas. Israel não é diferente. Israel tem uma cultura muito forte de todo mundo cuidar um do outro, essa ideia de família mesmo, e ninguém fica deixado para trás. Então, tinha um movimento gigantesco das famílias, de toda a sociedade israelense, para trazer os reféns de volta de todas as formas possíveis. E agora, acaba de sair na mídia a notícia de que finalmente foi assinado o cessar-fogo, ou seja, vai interromper por 42 dias as hostilidades, a briga lá entre Israel e Hamas, e aí uma série de coisas vão acontecer. A mídia já está soltando aí algumas distorções, dizendo que vai ter nesse acordo uma troca de reféns, né? Como se Israel tivesse reféns. Isso não faz o menor sentido. Você tem de um lado reféns, ou seja, pessoas que foram sequestradas das suas casas, tem gente que foi pega de pijama na sua cama, tem vovozinha lá, tem criança pequena. Isso são reféns. São pessoas que são sequestradas e estão no poder do Hamas contra a lei internacional. Agora, desde quando um grupo terrorista liga para a lei internacional? E do outro lado, você tem prisioneiros condenados palestinos, ou seja, pessoas que foram para julgamento, que foram condenadas por crimes e estão na cadeia, como por exemplo, alguns assassinos perigosos do Hamas, estupradores, gente que fez o atentado do 7 de outubro, e essa que vai ser a troca. Por um lado, você pode pensar, caramba, mas não é justo isso, porque o Hamas tinha que soltar os reféns, porque não pode ter refém nenhum, e Israel tem o direito de capturar os prisioneiros que cometem crimes. Mas essa é a lógica do Oriente Médio. Para você receber os reféns, Israel teve que fazer um acordo aí muito duro do ponto de vista israelense, que está inclusive dividindo a sociedade israelense, tá? Tem uma grande polêmica lá com esse acordo, porque todo mundo quer os reféns de volta, porém esse acordo, ele tem alguns pontos muito ruins do ponto de vista israelense. Em primeiro lugar, tem quase 100 pessoas, estima-se que faltam 98 reféns serem buscados, e esse acordo vai liberar somente 33. E, inclusive, desses 33 falam que uma parte está morto. Então, Hamas vai entregar um corpo e, em troca, vai receber terroristas condenados aí de volta. Então, tem uma grande dor por parte de famílias de soldados que morreram, por parte de famílias que foram mortas no atentado. Então, imagina você, um pai de família e uma mãe, que sabe que o seu filho foi assassinado num show de música, tava lá dançando, vem um terrorista do Hamas, mata, estupra, o cara vai preso, e agora esse terrorista está sendo solto em troca de reféns. Então tem um alívio do refém estar sendo solto, mas tem uma dor de que vai ser mais de 1.200 prisioneiros palestinos em troca. Então estamos falando aí de 40 para 1. Quer dizer, um refém, às vezes um cadáver, vai ser trocado por 40 condenados palestinos. E o segundo ponto é que Israel, com toda essa guerra que teve de mais de um ano de luta, ele passou a controlar alguns pontos-chave, que era onde entrava armas para a faixa de Gaza. Então, por exemplo, Gaza tem a fronteira com o Egito, é através dessa fronteira que passava as armas, os mísseis, o material para o Hamas se armar e transformar aquilo numa grande base militar, e agora Israel vai ter que se retirar nesse acordo de partes dessa fronteira, então vai diminuir o controle sobre o Hamas. Outro ponto muito complicado é que é o seguinte, do ponto de vista dos palestinos, esse cessar-fogo não é considerado por ninguém, mas ninguém, como uma etapa para uma possível paz. Não tem isso. Do ponto de vista palestino, é simplesmente uma vitória que vai ser comemorada como uma etapa para se preparar para a próxima batalha, que é o que eles já estão falando. Então, nas ruas de Gaza, os gritos de comemoração não é viva, temos a nossa turma de volta, viva, temos uma chance de fazer a paz com os israelenses. Não, é viva destruição de Israel, viva morte aos judeus, viva que essa é uma nova etapa para a gente fazer de novo o 7 de outubro. Então, o atentado do 7 de outubro, os líderes do Hamas estão prometendo fazer de novo, e de novo, e de novo. Então, se esse for um cessar-fogo para os caras se armarem e fazer uma nova guerra, aí vai ser uma vitória aí muito curta mesmo nesse momento. Então, esse é o debate que está forte. Tem inclusive o ministro do governo israelense que ameaçou pedir demissão, e ele saiu publicamente falando contra o acordo. Então, tem um debate
forte aí em Israel dizendo, caramba, esse acordo é muito ruim, nós vamos desrespeitar as famílias dos mortos, a gente vai desrespeitar os soldados que lutaram tanto para desarmar o Hamas, nós vamos preparar aqui o terreno para a próxima guerra, e tem o pessoal do outro lado falando, cara, tudo isso é verdade, mas nós precisamos libertar os nossos reféns, eles não têm tempo, eles estão doentes, eles estão fracos, eles estão em túneis, eles precisam sair de lá, então Israel tem que fazer tudo o que tiver ao seu alcance, ceder tudo para libertá-los. E aí fica essa preocupação, se realmente Israel, como já fez no passado, cede muitos terroristas, centenas de terroristas para liberar um refém, você está passando um recado pro terrorista palestino de que, cara, agora vamos dobrar a aposta, o negócio é sequestrar israelense porque eles vão pagar um preço alto por isso. E por fim, pessoal, tem uma camada aí geopolítica maior, muito importante, que é o governo americano. A gente sabe que o Biden está saindo do poder, o Trump está entrando, e nos bastidores todo mundo fala da pressão gigantesca que o Trump fez sobre Israel de um lado e sobre o lado árabe também. Aí você me pergunta, caramba, Israel, beleza, eu entendo, é aliado americano, então o Trump chegou lá e falou, ó, quero um acordo a todo custo, eu quero saber de acordo, porque senão você vai ficar mal comigo. Então botou uma pressão gigantesca no Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, fazendo com que ele cedesse e fizesse um acordo que talvez não é tão bom assim para Israel. E do outro lado, você pergunta, puxa, mas que poder que o Trump tem sobre o Hamas? Que o Trump não manda nos terroristas do Hamas. Só que o Hamas, ele se financia do Irã, que é o país de fora, e também do Catar. E o Catar, ele tem muito investimento nos Estados Unidos, o Catar, ele fica jogando esse jogo duplo. Eles apoiam o Hamas, eles dão dinheiro pro Hamas, os líderes do Hamas moram em hotéis 5 estrelas no Catar, são bilionários que moram lá no Catar, um país chique, né? Um país cheio de petróleo e muitos dólares, e o Catar também dá ele paga de mediador. Então o Trump também estima-se que ele apertou muito o Catar e falou, ó, eu quero ver vocês apertarem os seus clientes aí do Hamas, ameaçar parar de dar dinheiro para eles, porque eu quero ver esse acordo, Trump, eu preciso anunciar uma grande vitória, né? Vamos lembrar que o Trump, ele anunciou que quando ele entrasse no poder, ele iria parar a guerra na Ucrânia. Isso parece estar meio difícil dele conseguir, então, poxa, eu não consigo a Ucrânia, pelo menos vou entregar um acordo aí de cessar-fogo com Israel. Mas no final do dia, pessoal, nós estamos falando de uma guerra de civilizações. Existem dois planetas completamente diferentes em conflito. De um lado, você tem um país democrático, moderno, Israel, que é um país que se você é gay, você pode andar na rua sem ter medo. Se você é mulher, você tem direitos iguais aos homens, você pode se vestir como você quiser. É um país moderno. É um país que você provavelmente está me assistindo, se tivesse que escolher um lugar para morar, você certamente iria se identificar, iria querer morar em Israel e viver em valores parecidos com o de Israel. E do outro lado, pessoal, nós temos uma ideologia muito radical, religiosa, fundamentalista islâmica, que tem aquela visão de que você tem que seguir a lei islâmica e o Alcorão ao fundo, que os homens mandam nas mulheres, que mulher é propriedade dos homens, que se a menina fizer sexo antes do casamento vai ser apedrejada até a morte, que se você é gay você vai ser jogado do alto de um prédio, e que o Islã é a grande verdade, que todo o resto tem que morrer porque é infiel, tem que fazer a conquista do mundo. Então, imagina, numa região super complicada que é o Oriente Médio, essas duas visões estão em choque, e você tem, claro, um Israel que quer sobreviver e que quer continuar vivo, e você tem outro lado que quer destruir Israel a todo custo. Mais importante do que as vidas dos palestinos, mais importante do que os prédios, acima de tudo a destruição de Israel. Então é muito difícil chegar a um acordo final. Quem perguntar para mim, esse cessar-fogo é o primeiro passo para a paz duradoura? De jeito nenhum, de forma alguma. Hamas já está falando abertamente que continua o seu objetivo, que é destruir Israel, que é matar todo mundo lá. É somente um respiro até a próxima guerra. Coloca aí nos comentários se você tem mais alguma dúvida sobre o assunto, e se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.